Oi, vocês já estão aí, gente? Desculpa, eu tava passando meu batom da Mary Kay, mas vamos pra aula, não é mesmo? Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula hoje sobre linguagem publicitária. O que é, como vive e o que come é o que veremos no nosso Fabflix, o seu streaming de língua portuguesa. E no episódio de hoje, então, identificaremos recursos e estratégias para persuasão do público-alvo do texto publicitário. Sim, vamos ver o perfil, para quem estas propagandas se direcionam e muito mais. Mas antes, o que é publicidade, certo? Então, publicidade é uma estratégia de marketing que envolve aí a compra de um espaço em um veículo de mídia para divulgar um produto, um serviço, uma marca ou até uma ideia, certo? Tudo isso com o objetivo de atingir o público-alvo e incentivar, sim, esse público a consumir, certo? Seja o produto ou uma ideia. Mas quando eu falo de linguagem publicitária aí, o que a gente vê nada mais é do que conquistar o público-alvo. Se resume a isso. Sim, sim, sim. E aí usam de todas as artimanhas para persuadir esse público. Ou também para alertar sobre uma questão de interesse social, como nós veremos em algumas propagandas. Um dos primeiros exemplos que eu uso aí é esta propaganda fofa. Sim, 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 muito fofa, certo? Que diz aí, get them off your dog. Então, afaste-os, né? Tire-os do seu cachorro. E aí ele utilizou o espaço, esse é um espaço de um shopping, certo? E aí essa propaganda foi colocada no chão deste shopping. E aí as pessoas, conforme andam por esse cachorro, faz referências às temidas pulgas dos cachorrinhos. E é da Frontline. Veja que é uma propaganda muito inteligente que utiliza não só da linguagem visual e do texto, mas também do espaço para contribuir aí para a venda do seu produto, que é o antipulgas da Frontline. Sim, sim, sim. Olha um outro também muito interessante sobre a questão de clareamento dental, que utiliza o espaço de uma luminária para mostrar que depois do clareamento, como seus dentes ficarão. Olha que incrível! Muito bom mesmo, certo? E essa daqui já não quer vender um produto, mas quer fazer um alerta, né? Quer vender uma ideia para que o público então comece a participar desse levante, que é o quê? Desmatar menos. E aí ele coloca aí, cada folha é uma armadilha para o CO2, que é o gás carbônico. E aí fazendo uma campanha de conscientização da população sobre então o desmatamento. Perigo, não? E aí quando a gente fala de veículos de mídia, a gente pode utilizar alguns desses veículos. Veículo nada mais é do que o meio em que a publicidade aparecerá, certo? Então é aí em que as agências de publicidade, quando fazem sua campanha, pensam nesse meio, seja no outdoor, numa revista, e de alguma maneira esse meio pode contribuir também para vender essa ideia ou este produto que tem em mente. Quais são os possíveis meios aí, os possíveis veículos para essa venda, né? Para esse espaço em que a minha publicidade aparecerá? Internet, muito, 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 muito. E aí, por exemplo, eu tô lá vendo um vídeo super interessante e daqui a pouco aparece uma propaganda. E às vezes eu sou obrigada a vê-la por alguns segundos até eu conseguir pulá-la. Tem isso. As revistas, os jornais, a televisão, e aí o interessante é que a televisão, e até quando eu falo de internet, as séries e tudo mais, eu posso ter também uma propaganda de forma indireta. Então, quando eu tenho um personagem que está utilizando, por exemplo, um batom e faz só a referência da marca, isso é uma propaganda. Né? Então ele fala assim, amiga, vamos sair e tal, deixa eu só passar meu batom ontem. Antes. Então sei, Fabi, propaganda indireta. Também tem, além de ter propagandas direcionadas nos espaços, né, entre os programas que a televisão vende para poder comercializar algum produto aí. E nos outdoors também. Então, a gente vai ver aí
que essa linguagem ela vai fazer muito uso tanto da linguagem verbal, certo? Que é a parte escrita, quanto a não verbal, que é a imagem. E de acordo com o meio em que ele está, ele pode contribuir para essa questão da interpretação não verbal, certo? Contribuir para a imagem. Vamos ver alguns exemplos aí. Nesse caso aqui, eu tenho uma propaganda que, na verdade, está vendendo uma ideia, que é a questão de você poder ajudar de uma maneira mais satisfatória, ao invés de só curtir uma imagem, por exemplo, nas redes sociais. E aí aqui você tem, curtir não vai ajudar, seja voluntário, mude uma vida. E aí eu tenho a situação dessa criança com várias mãozinhas aí representando o meio em que essa propaganda, onde essas imagens podem veicular, que é a internet, que a pessoa até se dói por essa questão, mas só curte, mas não de fato participa para mudar a realidade social dessa criança. Então esse é um meio da publicidade. Outro exemplo interessante aqui em que o meio envolve bastante é a questão desses dois outdoors. E aí nesses dois outdoors a gente tem a questão sobre um alerta para as pessoas, para os motoristas, né? Sobre a questão da velocidade nas estradas. E aí eu tenho lá, a pressa passa, as consequências ficam. E aí, infelizmente, nós temos todo um processo de um acidente aí com um motociclista indo até a condição dele, que infelizmente aquele acidente pode ocasionar, que é uma fratura e coisas mais graves. É uma questão também e um alerta aí para a sociedade que a propaganda nos ajuda a fazer. Bom, nós também temos propagandas não lá tão bonitinhas, porque acabam cutucando os seus concorrentes. Aqui nós temos uma propaganda do Burger King em que ele queria dizer o seguinte: olha, o nosso hambúrguer é no grill, certo? Na churrasqueira, um hambúrguer com um sabor talvez melhor do que o concorrente, que dá pra gente reconhecer aí como o McDonald's, que está todo o quê? Com o formatinho da grelha, da churrasqueira. Então vejam que nós temos uma propaganda um pouco mais feroz e até atacando o concorrente da marca aí do Burger King, que seria o McDonald's. Aqui no Brasil a gente tem um conselho, certo? Que se chama o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, que é o CONAR, que nada mais é do que uma organização que tenta fiscalizar a ética na publicidade brasileira. Então aqui é um pouco mais difícil você ter propagandas que façam uso assim tão forte do concorrente de uma maneira até às vezes um pouco expressiva demais, né? Você tá ali grelhando o próprio Ronald McDonald's, que é o símbolo do McDonald's. Não que não exista, mas como nós temos esse órgão, a tendência é que não haja, porque acaba sendo antiético quando você fala mal de uma marca ao invés de você vender a sua. Então nós temos essas questões aqui também. Mas lá fora algumas coisas são liberadas, e aqui eu tenho um outro exemplo de uma propaganda em que envolve o concorrente, na verdade é a Pepsi, em que o Canudo está lá firme e forte, aproveitando sua bebida, enquanto na da concorrente, eu não preciso nem escrever Coca-Cola, como não está escrito aí na latinha, mas eu consigo identificar pelas cores, né, e pelo o tipo do desenho, e aí o Canudo, não, eu não quero beber essa bebida, deve ser muito ruim, e aí, né, as interpretações ficam para grande parte do público-alvo, certo? Temos também outros tipos de propaganda que trazem uma intertextualidade com obras de arte, como é o caso desta aqui da Havaianas, muito interessante, utilizando uma obra famosa da Tarsila do Amaral, que é o Apapuru, em que ele colocou finalmente uma Havaianas no pezão aí do Apapuru, para poder fazer toda uma brincadeira de intertextualidade com a obra de arte da Tarsila do Amaral. Para quem não lembra da obra, é exatamente essa, veja aí que interessante, sem o chinelo, é claro, né? A Havaianas veio depois. Bom, esse foi um pouquinho da nossa aula sobre linguagem publicitária. Essas são as nossas referências e até a próxima aula, até um próximo episódio do FabFlix, o seu streaming de língua.